A independência da Bahia só foi possível devido a um movimento social e militar que venceu as forças portuguesas em 2 de julho de 1823. A participação das mulheres foi fundamental no sucesso dessa empreitada. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Filipa, ícones da libertação baiana. Eu sou Ellen Vitória. Eu sou Cássio Clay e este é o Cooperiuon. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, só que alguns membros da corte portuguesa na época se recusaram a sair da Bahia. Os habitantes do estado estavam cansados de pagar imposto à coroa portuguesa, assim como sustentar seus luxos. Foi então que ocorreu a revolta em prol da emancipação do estado em relação aos portugueses. Acompanhe. A independência da Bahia foi um fenômeno histórico, um acontecimento extremamente necessário para entendermos também sobre a história do Brasil. Porque a Bahia vinha, desde o final do século XVIII, na luta por igualdades. A Conjuração Baiana foi sobre isso, sobre luta de participação popular, não só na sociedade, mas também em termos da política. E quando houve a independência do Brasil, as disputas políticas eram muito grandes. Restauradores que queriam que ficasse ligado a Portugal, enquanto outro grupo queria que ficássemos separados de Portugal. Na Bahia, os portugueses dominavam o comércio e queriam permanecer dessa forma. Contudo, a população foi à luta. Mulheres, homens, líderes religiosos partiram para a resistência e garantir que a Bahia ficasse livre de um processo de colonização que já durava mais de 300 anos. E assim, partiram para a luta homens, mulheres com participação ativa da população das camadas mais baixas. E o Brasil mostrou que nós precisamos de integração. A independência da Bahia, 2 de julho de 1823, é uma representação de luta não só do nosso estado, mas do nosso país. A participação de mulheres na luta pela independência do Brasil na Bahia, em 1823, deu destaque a 3 ícones femininos nas lutas para vencer as tropas portuguesas. Claro que as outras mulheres lutaram bravamente, mas Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Filipa são representantes desse momento histórico. Isso é verdade, Ellen. Conhecida por lutar vestida de homem para ajudar o exército a expulsar as tropas portuguesas da Bahia, Maria Quitéria é um dos destaques na história de lutas. Por muitos, ela é reconhecida como a Joana d'Arc brasileira. Quitéria foi uma importante heroína na história da independência da Bahia. Quando o Brasil se torna independente, em setembro de 1822, alguns territórios brasileiros ainda permanecem sob o comando de Lisboa. E para que, de fato, essa independência viesse a se concretizar, era preciso que houvesse a expulsão total dos portugueses dos territórios pertencentes ao Brasil. É aí onde vai surgir a Maria Quitéria com a sua força e a sua bravura. Mas uma mulher se enquadrando no exército brasileiro, para se enquadrar no exército, Maria Quitéria se disfarçou de homem e se alistou com o nome de Medeiros. A partir daí, ela começou a ganhar destaque entre os demais oficiais, justamente por ter uma boa pontaria, o manejo nas armas, a montaria. Então, ela ganhou mais destaque justamente por conta de sua bravura, por estar sempre à disposição. Ela é considerada a Joana d'Arc brasileira, porque Joana d'Arc também foi uma importante heroína na história da França, onde lutou bravamente durante a Guerra dos 100 Anos. Essa guerra que envolveu a Inglaterra e a França. Então, Maria Quitéria, com a sua bravura, ganha esse destaque por lutar por sua pátria e pela independência da Bahia. Outro importante nome feminino nessa luta pela independência da Bahia é de Joana Angélica. Ela deu a sua vida ao enfrentar a tropa portuguesa que estava disposta a invadir o convento da Lapa, localizado no centro de Salvador. Bom, falar da Madre Joana Angélica é falar do processo de independência que vai muito mais além do famoso Grito do Ipiranga do 7 de setembro de 1822. É falar da resistência das chamadas na época de províncias, do território brasileiro. E a Bahia
especificamente Salvador, foi palco para uma das histórias que compõem, tá, esse processo de independência do Brasil. Em Salvador estava acontecendo uma invasão do exército português, das tropas portuguesas. Locais estratégicos da cidade de Salvador, como o Forte São Pedro, quartel da Mouraria, e especificamente, em se tratando de Joana Angélica, ali o convento da Lapa, no qual ela se pôs à frente do portão e exigiu respeito à casa de Deus e foi retaliada com a baioneta, vindo a falecer. E aquele episódio ficou na história para falar da Marte que aquela mulher foi, representando assim a força da mulher brasileira num contexto histórico de repressão, mas também de luta e de resistência. É o momento de ressaltarmos também a participação de Maria Filipa de Oliveira, baiana, negra e natural da ilha de Itaparica. Segundo o relato histórico, o grupo liderado por Maria Filipa foi responsável por queimar 42 embarcações portuguesas. Ela também é um destaque na luta pela independência do Brasil na Bahia. Maria Filipa que nasceu ali, ó. Maria Filipa de Oliveira nasceu em Itaparica, naquela região maravilhosa e linda, né, da Baía de Todos os Santos. Ela, marisqueira, né, mulher negra, capoeirista e comandava, certo, as mulheres marisqueiras também de Itaparica. Ela, certo, pegava as informações, certo, das tropas portuguesas de Madeira de Melo que invadiu, né, que veio de Portugal para cá, certo, no intuito de coagir, certo, e dominar as terras brasileiras. Ela teve grande importância levando as informações, né, do andamento das tropas de Madeira de Melo para o pessoal lá em Salvador, certo? Lá dentro, certo? Ali do cais. Só que para ela era pouco, ela queria mais, ela queria ir por fronte, gente. Então, ela, com as suas companheiras, com as mulheres no qual ela comandava, certo? Armou estratégia. Vou falar com vocês o seguinte, que além disso daí, toda a independência do Brasil deu início aqui na Bahia. Vou salientar que tudo começou também no Cabrito, certo? Em Pirajá, onde nós expulsamos as tropas portuguesas. Então, a Bahia tem importância significativa para a independência do Brasil. O Nordeste teve importância significativa para a independência do Brasil, né? Então, gente, foi nesse cenário aqui que vos apresento. Para o seu lado esquerdo, certo? Nós temos o Rio Paraguaçu, onde vai desembocar, onde nós vamos parar em Cachoeira, onde também deu início, certo, a grande luta, onde o povo de Cachoeira não aceitava e não aceitou e partiu para a luta. E assim começou a independência do Brasil. Aqui na Bahia, aqui na Baía de Todos os Santos, aqui em Itaparica. Conhecer o protagonismo das figuras femininas também ao longo da história é manter viva a memória dessas lutas. É que nesse dia 2 de julho é dia de festa para nós baianos pela independência da Bahia e que possamos celebrar todas essas figuras inspiradoras que revolucionaram o país na luta pela independência. Oi, gente, eu me chamo Larissa Bagano Dourado. Eu sou professora, sou formada em História pela Universidade Federal da Paraíba, meu mestrado também é de lá. Estou terminando meu doutorado agora pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e atuo, né, como professora tanto aqui em Irecê como na cidade de Central também. E eu estudei durante 6 anos na Escola Cooperil, e foram 6 anos de muito aprendizado, mas não só de aprendizado, mas foram anos em que eu formei, eu fiz amizades que eu carrego até hoje na minha vida. Foram anos em que eu me diverti muito também, né? Porque os eventos da Cooperil sempre foram eventos muito bons. Gincana, Olimpíadas, Feira de Ciência. Eu não era assim, eu não era a melhor jogadora do time, né? Eu não era muito boa, não. Mas
eu gostava de participar das aberturas, né? Então, as aberturas, então, eu achava maravilhoso. Então, sempre procurei participar. Sempre também, quando tinha data comemorativa, a escola fazia alguma coisa no intervalo. Eu lembro que eles, inclusive, levaram várias vezes Diego Rafael, né? Que é o cantor de Limão com Mel hoje. A gente adorava. E até hoje, eu tenho essas lembranças comigo, quando eu me reúno com as minhas amigas, que eu ainda tenho da época da escola. A gente se reúne e sempre lembra desses momentos. Então, assim, aproveitem cada minuto, aproveitem cada aula, cada professor, porque vocês com certeza vão levar essas lembranças pro resto da vida de vocês. Agora é sua hora de deixar um comentário, uma sugestão para futuros temas aqui no Capuri One. Curta e compartilhe o programa e nos siga em todas as redes sociais.